Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do nosso podcast Inclusive Nós! Mais uma vez, muito feliz com a presença dos meus companheiros de bancada, Gulliver Augusto! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo a esse, que é o podcast onde o impacto ele sempre será real. Júnior Cubo, como é que você tá? Eu tô bem demais. E você aí de casa, como é que vocês estão? Gulliver, que voz sutil é essa, meu amigo? Você gostou? Nossa, Deus, parece aquele caboclo assim de... Tá fazendo aquela propaganda Júnior, olha o que você vai falar. Nós estamos ao vivo, não podemos ser cancelados ainda. Mas é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio que eu creio que vai ser fantástico, a convidada que nós estamos aqui hoje. E o papo vai ser muito bacana, com muita informação relevante aí pra vocês. Não é isso mesmo, minha amiga Jaqueline Sintra? Isso aí, meu colega Júnior. Gente, Elisângela é o nome dela. Lili, para os mais íntimos. Ela é uma pessoa extraordinária. Conheci através de uma outra pessoa também maravilhosa, que é a Samantha, que é a minha esteticista maravilhosa. Enfim, depois falamos de Samantha. E ela precisa, ela vai vir, ela vai vir. Ela vai patrocinar a gente também. Espera. Elisângela, quando eu a conheci, o foco, a ideia foi, se tem uma criança que tem algum laudo que seja autismo, a Lili olhou, ela sabe de quão competente ela é. Doutora Elisângela, ela é a dona da clínica Soul. E não Sol, né? Quem sabe a tradução? Soul é alma. Eu tenho certeza. É bilíngue, Jaqueline? É bilíngue? Um pouquinho. Poliglota. I don't stand. Não, poli não. The books on the table. The books on the table. E Soul vem da alma. A alma, ela precisa ser tocada, né? E a Elisângela é uma pessoa que ela toca a alma das pessoas. Desde o primeiro momento que eu a conheci, principalmente pelo Instagram, pela Samantha, que falou muito bem dela, inclusive. E aí eu fui acompanhar, por ser da área, fui acompanhar para saber quem era essa Lili. E nas postagens sempre tinha muito amor, e aí eu entendi de onde que vinha Soul. Fale um pouquinho dessa mãe empreendedora, esposa maravilhosa que é você. Seja bem-vinda, Elisângela. Obrigada, gente. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Então, o Instituto Soul, ele nasce com a perspectiva de amor, acolhimento, e vem muito de identidade. Então, quando a gente traz aí a identidade, a gente traz a alma. E eu costumo dizer até mesmo dentro da clínica com os meus profissionais que são tão queridos, são tão amados, que estão sempre comigo. Tudo acontece de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então aqui precisa estar tudo certo, aqui precisa estar leve, aqui precisa estar com transparência, aqui precisa ser empático, para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade, para que a gente possa oferecer verdadeiramente aquilo que faz sentido na vida das crianças e na vida das famílias. Então a gente trabalha aí com essa parte aí de autonomia, de transparência, de vínculo. Eu acredito que o amor, ele vai muito além de um só trabalho, né? A gente consegue adquirir mais evolução dessas crianças quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva aí de amor e acolhimento. A evolução da nossa criança, eu costumo dizer, ela é a nossa primeira e única opção. Anota. Então, O bordão já é ótimo. O branding tá em dia. Precisa, gente. Então, sou eu, essa Elisângela amorosa. Então, dentro da minha casa também sou muito assim. Tenho uma filhinha, uma bebezinha de 1 aninho e 3 meses. Oh, bem recente já. Linda, gente. E tem cativado aí meu esposo, assim, mais pertinho ali da clínica. Ele é mais da parte financeira, mais da parte de gestão. Mas ele tem aprendido muito lá dentro, não só com os profissionais, mas também com as nossas famílias, que são tão queridas. E também com as nossas crianças, que são tão amadas e únicas. Uau, maravilha. Nossa, quero saber muita coisa, hein? Conta pra mim. Desde pititiquinha, você já queria ser terapeuta? Qual que é a sua formação? Então, minha primeira graduação é de pedagogia. Então, eu comecei aí com 17 anos dentro da área escolar. Então, passei num processo seletivo pela prefeitura e comecei a trabalhar aí numa instituição filantrópica. E aí depois eu fui para uma escola totalmente construtivista, que é a minha cara. Eu acredito que
não é reproduzir conhecimento, e sim construir conhecimento. Então, sou muito a favor do construtivismo e não do só tradicional. Então, começou aí a trajetória através da pedagogia. E aí eu fui me especializando em neuropsicopedagogia, e aí eu fui para a parte da análise do comportamento, né? Eu tinha muitas crianças atípicas dentro da minha sala, e desde já eu já fazia esse acolhimento. Eu acredito que a inclusão hoje em dia é muito falada e pouco realizada. E, assim, era um diferencial, e é um diferencial essa escola onde eu trabalhei, porque lá a inclusão acontece verdadeiramente. E justamente por essa construção de conhecimento, lá se trabalha muito com o emocional da criança. E trabalha muito com essa questão também que eu falo pra gente adultos, né? Frustração. Frustração é algo, assim, que é muito falado também e pouco entendido. A gente precisa aprender a lidar com frustração e a gente só aprende frustrando. Muito bom. Então, veio aí dessa perspectiva da escola, muito de trabalhar meu emocional, de trabalhar o emocional das crianças e tal. Então, recebi uma proposta em pandemia para atender uma criança em casa como acompanhante terapêutica. Então, fiquei com essa criança aí 4 anos. E, assim, meu xodozinho até hoje. E foi quando tudo começou. Comecei a fazer terapia ocupacional, passamos pelos perrengues aí, uns golpes, voltei para a terapia ocupacional novamente em uma outra instituição e estou fazendo a conclusão. Maravilha. Achei muito interessante você falar, Elisângela, nesse período que você estava na área escolar e buscou realmente se especializar. Por exemplo, análise de comportamento aplicado é muito importante para a gente ter essa visão comportamental, né, das crianças no local onde nós trabalhamos. E dentro das escolas nós percebemos que os profissionais não são direcionados para estar se especializando nessas áreas, ou mesmo nem sabem o que é a análise do comportamento aplicado. Queria saber de você, aonde você buscou essas informações para melhorar essa parte do seu trabalho inicialmente na escola, se era algo exigido da escola, se a escola ela te oferecia esse suporte? Então, dentro da minha sala eu tinha 5 crianças atípicas e cada uma tinha um acompanhante terapêutico. Então, elas começaram a fazer alguns programas dentro de sala para adquirir algumas habilidades e aquilo lá foi me chamando a atenção. Então, uma delas, que, né, é psicóloga, falou assim: Lili, por que você não faz aba? Você tem muito jeito, né, para desenvolver essas habilidades e tudo mais. Olhar toda essa parte do comportamento e entender essa parte do comportamento faz sentido, entender antecedente dessas crianças, né? Eu acredito que vai dar certo. E foi onde eu comecei a buscar conhecimento sobre análise do comportamento. Mas veio através de outras profissionais que estavam com você ali. Uhum. Excelente. E assim, você atuou durante muito tempo ainda na sala de aula? Ou... Depois que você fez a parte de análise? Mais 2 anos. Sim, e você viu que fez a diferença? Totalmente. O olhar clínico, ter um olhar mais clínico dentro de uma sala? Mais clínico. Estímulo, resposta, comportamento operante, comportamento disruptivo. Tudo isso eu comecei a ter uma visão mais próxima, né? De entender a criança como um todo. Ótimo. E a gente percebe direto, né? Nós que somos da área clínica, é bem diferente da área institucional. E eu vejo diariamente, são situações em que todos os dias nos meus atendimentos eu tenho reclamações e até mesmo de profissionais, docentes, né, professores que não sabem como que eu vou trabalhar o manejo de comportamento com essa criança, eu não sei identificar e ainda não temos essa estrutura. Então, quando a gente sai do institucional e vai para a área clínica, realmente você vê o que é e você consegue aprender a identificar o porquê disso, através, claro, de muito estudo, né, também, mas a vivência e a prática, eu falo porque, assim, quando você começa a estudar, você lê lá e tudo são flores, né? Na hora que você tá lá no dia a dia, no tete a tete, é aí que você vai ver como é que funciona o bicho pegando. E eu percebo essa diferença muito grande. Não tem um baque, né? Na hora que você sai do institucional, aí você fala, nossa, aquele paciente, aquele aluno era isso. E é bem interessante quando a gente consegue abrir esse olhar, né? Sim, com certeza. E a gente precisa olhar a criança como um todo e entender a criança como um todo, né? Eu acho que faz parte do processo da evolução da criança.
ela precisa ser analisada ali, precisa entender todo o processo dessa criança, né? Eu acho interessante que ela falando assim parece fácil, mas na prática não é. Imagina você em uma sala de aula com 20, 30 alunos e aí tu tem que passar o conteúdo porque os pais cobram isso, né? Se tu chega, geralmente a criança fala assim: "Papai, hoje eu aprendi que a gente deve ser feliz". Aí o pai fala assim: "Nossa, mas e a tabuada? Quanto que é 4 vezes 5?" Então, até hoje ainda tem um viés muito conteudista, né? E aí quando você traz um olhar diferente para essa educação, é muito bom. Conta pra gente, como que você percebe que o profissional pode auxiliar crianças atípicas dentro da sala de aula? Porque existem muitas crianças atípicas que estão inseridas, né? E a isso chamamos de inclusão. Mas o que o profissional tem que ter? Como que você acha que ele deve olhar para essa criança? Você diz a respeito do profissional da educação ou da saúde? Isso, da educação. Da educação. Eu acredito que é buscar mais informações sobre a criança. Então, chamar a equipe multi para a escola, entender que ali faz parte do processo. Chamar a família, programas que talvez ajuda na escola ali, a inclusão mesmo acontecendo ali dentro, todo mundo se ajudando, professores, profissionais multidisciplinares, diretores, todo mundo diante desse processo. Na prática, realmente é muito difícil, mas dá para fazer. Porque a gente precisa trabalhar a criança, a sua subjetividade. A gente precisa entender ela, que ela é única e que ela tem habilidades únicas, que nós somos diferentes. Então, tentar colocar os profissionais da saúde para poder nos auxiliar dentro da educação. Isso é importante demais. Eu tive a experiência, como por exemplo, de uma criança que não estava conseguindo aprender e tudo mais. E ela tinha muitos comportamentos disruptivos no momento de atividades conteudistas. É por isso que eu falo que eu sou mais a favor do construtivismo e não do tradicional. Porque antes de ler e escrever, eu preciso adquirir outras habilidades para isso acontecer. E aí eu fui até a escola e tudo mais, cheguei lá, a criança sentada no fundão da escola. E aí eu fui entender aquela criança como um todo, levei o plano terapêutico e apresentei, né? Cheguei desarmada, falei para a professora: "Ei, eu estou aqui para te entender e para dizer que eu sei o quanto é difícil porque eu sou professora. Mas vamos fazer a diferença na vida dessa criança? Você topa comigo?" Então, fui, sim, autêntica com ela, sabe? Sem armadura, sem imposição, porque ela também é uma profissional. E eu preciso respeitar também, né? E aí, quando eu cheguei lá e mostrei o plano terapêutico, eu falei: essa criança, no fundo, é muito ruim para ela. Fui levar o plano terapêutico dessa criança. Era uma criança que tem disfunção vestibular, ou seja, o movimento de cabeça dela ali, na perspectiva sensorial, de levantar e subir a cabeça para poder escrever do quadro para o caderno, fazia com que essa criança sentia tontura, porque ela tinha disfunção sensorial, tanto no sistema vestibular, quanto no sistema tátil. Então, até mesmo o tamanho do lápis para ela tinha que ter feito a adaptação, a questão da postura, para engajamento e tudo mais. Então, a gente olhou essa criança como um todo, fizemos as adaptações necessárias, e depois de um mês eu retornei à escola. A criança era outra criança. Muito bom, muito bom. Acho que eu vou fazer um momento educação. Põe a vinheta. Agora, pararam, pam, pam. Momento educação, meu filho. Olha só, vamos lá. Imagina que quando nós falamos de enxergar a criança em sua totalidade, e aí quem é meu aluno de graduação sabe o nome que a gente dá para isso, chama visão holística, a gente vai pegar todas as nuances que a gente tem do pessoal. A sua, você não é só sentimento, você não é só corpo físico, você é o todo, você é resultado das interações que você tem. E geralmente na escola há-se um viés que busca o tecnicismo, o conteudismo, né? Então você tem um conteúdo, você tem que passar aquele conteúdo, mas nem sempre precisa ser assim. Porque quando a gente fala de emoções, pouco se fala de emoções dentro de uma sala de aula, mas entenda, se você não está bem para poder apreender um conteúdo, como que tu vai aprender ele? Isso não vai fazer significado para você. Jean Piaget fala que a gente tem duas fases no processo de ensino e aprendizagem, que é assimilação e acomodação. Então você recebe um conteúdo que vem pela primeira vez e isso vai ser organizado. Seu cérebro vai se ajustar a isso. Mas você precisa de um ambiente que facilite esse processo. Se tu aprendeu, e muita gente aprendeu, se você que está assistindo aprendeu na base dos tapas e gritos, você é um guerreiro.
Por quê? Porque não é o ambiente mais favorável e muitas das vezes você aprendia por medo. E hoje existem outras formas de ensinar. Né? Mude a forma com que você está ensinando, porque eu sou capaz de aprender. Então eu acho que isso é bem interessante. Quando a gente fala abordagem construtivista, vem daquela situação de colocar um óculos diferente, de enxergar a educação que vai acontecer, vai ter conteúdo, mas através de uma proposta mais branda, de um processo que vai ser evidenciado, ao invés de só o resultado. Beleza? Isso é tão interessante que ela estava falando, Lúlio. É como se nós estamos aqui nesse estúdio. Essas questões sensoriais é tão importante como se essas luzes aqui do estúdio desligassem, ligassem, apagassem, tivesse um barulho ensurdecedor aqui dentro. Perfeito. Pra gente seria muito incômodo. É muito incômodo. Às vezes no nosso olhar dentro da sala de aula ou dentro do ambiente terapêutico, às vezes aquela luz ali que tá nesse painel aqui, para ela é motivo de muito incômodo. Ela não consegue se encaixar nesse ambiente. Então, essa fala sua de montar um plano terapêutico, de identificar isso na criança dentro da escola, após um mês a criança já teve uma outra perspectiva na aula, já mudou seu comportamento. Isso realmente chamamos de inclusão verdadeira. Só trazer um exemplo aqui. Olha que interessante. A criança levanta no meio da sala de aula, vai lá e desliga a luz. O que geralmente o professor fala? Ah, menino, acende essa luz. Mas tu já parou para analisar que talvez essa criança tenha uma hipersensibilidade à luminosidade? E aí a gente tem uma discrepância, porque no ambiente clínico a gente consegue controlar muitas variáveis dentro da clínica, né? 1 para 1. Agora no ambiente escolar nem tanto. Mas será que o profissional ali, ele consegue ter essa percepção? Daí vem o que você falou, do profissional buscar conhecimento para poder entender melhor aquelas crianças. É isso aí. Nossa, que aulas. Deixa eu entender aqui. Você, na pandemia, foi para fazer um atendimento particular, certo? E quando que surgiu a Soul? Foi do nada? Já vinha crescendo a partir do momento que você começou? Como Então, é que se diz? Foi uma mãezinha querida. Foi meu primeiro aluno atípico, né? E aí a gente ficou muito amiga, eu e essa mãezinha, e aí ela me chamou para uma sociedade. E aí ela já tinha montado o espaço terapêutico em Anápolis, e ela me convidou. E aí, sim, gente, sinceramente, eu entendia de criança, mas de empresa, nada. Vai eu novamente passar pelas questões das frustrações, né? Porque nem sempre sai do jeito que a gente quer. Mas estamos aqui, deu certo, né? E é assim, é errando que se aprende, sabe? Aquele negócio de vamos tentar? Vamos tentar fazer diferente? Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas o que eu posso fazer para poder ajudar pessoas, eu vou fazer. Eu estou aqui para isso, é um propósito de vida. Então foi assim que começou a Soul. Eu acho interessante porque aqui no podcast, inclusive nós, a gente trata basicamente de 3 pontos: desenvolvimento humano, inclusão e empreendedorismo. E aí, bem nesse momento, tu que vivenciava um ambiente de inclusão, começa a vivenciar também o movimento do empreendedorismo. Porque aí tu tem que se... E não pense que é fácil, que você tá em casa e fala assim, vou abrir uma empresa e tudo mais. Não, não é. É todo um processo. Entendeu? E como que você acha que foi essa transição? Tu se adaptou bem? Tu teve muitas frustrações? Tive muitas. Muito difícil, gente. Apesar de ser 1 para 1, essa individualidade dentro do processo terapêutico, mas eu estou lidando ali com várias outras responsabilidades, né? Profissionais, precisa estar com a mesma visão, né, que você. Precisa entender a perspectiva ali da sua missão dentro ali de um espaço terapêutico. Eu falo, não é só abrir uma clínica. Tudo bem, só abrir uma clínica se for para abrir e ser empreendedora e tá tudo certo e ganhar dinheiro. Não, existe uma missão por trás ali. Existe perspectiva, metas que eu preciso alcançar ali com vidas, né? Então, foi muito difícil, né? Questão de profissionais, de mudança, não conhecia ninguém, network. E, assim, tive bastante frustrações diante disso. Mas foi caminhando, foi dando certo, a gente foi se ajeitando ali, eu fui conversando, fazendo mais amizades ali dentro. Pessoas foram me indicando pessoas. Então, essa transição sua da escola para essa parte clínica, você falou que ficou
2 anos ainda trabalhando na escola, mas nesses 2 anos trabalhando na escola, você já estava mexendo com esse período já pensando em fazer a transição para a parte clínica ou já tinha parado a parte de escola e já ido para a parte clínica? Não, estava pensando em fazer a transição, mas não em montar uma clínica, né? Ah, sim. Atendia criança na casa dela ou em outras clínicas, ia embora para minha casa e estava tudo certo. Entendi. Sem preocupação, a eu presa, né? Você acha? Mas quem diz que a eu presa é fácil, né? Nossa, Não é. porque ontem mesmo eu estava em conversa com uma amiga nossa de trabalho e ela falou, Jaque, como é que funciona o pod? Vou falar pelo pod aqui. Vocês só vão lá e gravam. Eu... Inocente, ela não sabe. É a cereja do bolo aqui, Tem né? bronca, né, Jaque? A Jaque dá bronca na gente. Eu não dou, não, gente. Imagina. Olha, essa semana... Começou. Vai lá, conta. Deixa eu fazer um adendo sobre nós aqui. Essa semana, cada um aqui tem um dia responsável, né, pra fazer as postagens e tal, porque todo mundo é muito corrido. E o Gulliver colocou lá que eu brigo com eles. Eu não brigo. Não brigo com ninguém. Eu brigo, Gulliver? Briga não, gente. É tudo certo. Não Bom é. É aquela história. Vou dar um exemplo aqui, Elisângela. Eu tenho certeza que você teve pessoas que eram amigos e você contratou para trabalhar com você, e aí na hora que mistura o amigo e o empreendedor, que tem que passar regras e isso e aquilo, nem sempre vai correr bem, porque a pessoa vai falar, nossa, você mudou. O que que tá acontecendo? Já aconteceu situações assim? Demais. Sociedade com amizade dá certo? Nem sempre. Nem sempre. Estamos sobrevivendo. Estamos sobrevivendo. Nós sobrevivemos ao Dizem- terceiro. Sim. Dizem, senhor Leonel Já passamos, Peter gente, Park, no era teste. 3 episódios, a galera começa a brigar e se desfaz. Nós estamos aqui já, o quê? Quantos episódios? 10? Acho que é o 7º, 8º Não, episódio. mas... A É gente não muita pode generalizar, mas É. nem sempre, né? É. Acho que é muito individual de cada um, né? A cabeça de cada um ali. Opa, que rouca. Toma Não aqui, preocupe, né? gente, Cadê não o preocupa. remédio da Roquinha? Pega o remédio aí. Hoje o Júnior já veio... Como é que tá aí, Júnior? A tosse, teve tosse? Conta, Joga nos o remédio, atualize. joga o remédio. Rapaz, eu tomei uns 2 antialérgicos ali Bom, viu? e tá funcionando a parada. Tá Por funcionando. enquanto tá funcionando. Muito A funcionando. água já acabou. A água já... Já foi buscar Tudo mais. certo pra Oh. levar. Chegou. O nosso back-office Não é se preocupe, incrível. nós somos Olha seres lá. humanos. A inclusão tem que existir aqui. A gente tem o nosso companheiro de bancada aqui, que é o senhor da tosse aqui, mas vai melhorar. Vai Sempre melhorar. dá tosse. Com certeza. Olha que interessante. Ele tinha falado, então, que primeiro ela saiu da escola, foi para o ambiente clínico. Do ambiente clínico teve essa migração aí para o empreendedorismo. Eu acho muito legal que hoje você tem lá a clínica, né? Inclusive, vamos deixar o currículo, Júnior. Pega o currículo e deixa com ela. A gente termina o podcast e Rapaz, ganha um emprego. acabou. A gente já abre as negociações. Exatamente. Como que é estar à frente de uma equipe, né? Porque tu tem uma ideologia, acredito que tem sócios também. Como que você tem gerido tudo isso? Então, equipe. A minha equipe, eu não trato eles como... são meus terapeutas. Não. Eles são meus braços direito, esquerdo. E a gente caminha juntos. Isso é Eu ótimo. acho que o objetivo é esse, sabe? É reunião de equipe, é reunião multi, é sentar e conversar com eles individualmente. Você tá bem? Tá tudo bem? Como que você tá? Seu emocional. Eu preciso que eles estejam bem para que a minha clínica vai bem. Eu preciso que eles estejam bem para que meus pacientes consigam adquirir melhor habilidade. Eu não quero que eles passem, assim, problema todo mundo vai ter, é o que eu falo. Mas o atendimento lá na clínica, ele começa, eu sempre falo isso, na recepção. Quando eu chego e falo, bom dia, família, bom dia, papai, bom dia, mamãe, tá tudo bem? Como que a sua criança tá? Vou lá, olho abaixo na altura da criança, olho no olho dele, tchau, e tudo bem, tudo mais. Então, eu acho que essa comunicação dentro da empresa, ela precisa existir. Falhas? Tenho, demais. Todos, né? Inclusive nós. Inclusive nós. Pô. Tenho demais, sabe? Eu acho que, sim, todos os dias eu tenho tentado buscar o melhor para minha equipe. Eu preciso da transparência deles. E é isso, acho que nas nossas reuniões tem muito feedback, assim, que possa melhorar a empresa. E é isso, eles são meus parceiros de trabalho, eles não são só meus terapeutas, eles são meus parceiros. Essa parte é muito bacana, porque a gente tem dia que ninguém tá bem. Tem dia que a gente tá cansado. Ninguém consegue estar bem o tempo todo, Tem né? dia que estamos estressados. Tem dia que A Jaqueline nada todo dia corre estressada. bem. E isso é importante, se preocupar com
com quem está com você o tempo todo, né? Sim. Todos os dias. A gente passa mais tempo na clínica do que com a própria Exatamente. família da gente. Exatamente. E eu acho muito interessante isso, porque eu justamente ia comentar sobre o ambiente. Quando o pai chega e tem um ambiente acolhedor, tudo começa a fluir de uma forma diferente. Como que eu vou chegar com a criança? Imagina, você pega o seu bem mais precioso, que é seu filho, chega em um ambiente, tá todo mundo com a cara fechada. Aquele clima de velório. Tem terapeuta que fica com a cara tão fechada que parece que nem gosta A de gente criança. chama de equatorial. Deus. Energia ruim. Meu Deus. Vamos ser cancelados pela Equatorial. Então, Meu Deus. energia ruim, Se cara. quiser patrocinar, Vem Equatorial, Vem, melhor Equatorial. energia do Brasil. Então, o que que acontece? Esse ambiente faz toda a diferença. Se o pai não se sente... Porque muitas das vezes o terapeuta fala assim, vou cuidar da criança e tá tudo certo. O processo terapêutico, ele se estende, ele não pode ser exclusivo para a criança, ele nunca é. Nós Até somos mesmo seres humanos, né? seres Não dá. humanos. Nós somos emoções. Não tem como. Tem dia que eu chego. Quantas vezes eu já cheguei. O Gulliver, você tá bem? Não, eu quero chorar. Quantas vezes? Por N problemas. Eu sou um ser humano. Eu tenho uma vida. Todo mundo aqui tem vida. Tem cônjuge, a maioria, né? Enfim. Você tem direto, Jaqueline, a maioria? Muito bem. Oi, oi, oi. Quem tem cônjuge? Quem não tem cônjuge? Obrigado. E de um modo geral, se a empresa... eu falo do seu lado. Se vocês não têm essa visão de acolher a nós também, a gente estressa, burnout e N coisas que podem acontecer. E existe, infelizmente, uma rotatividade muito grande de profissionais nas clínicas, por N motivos. Você sabe, tem uma noção do por que acontece isso? Porque, assim, eu tô do lado de cá. Eu sou a profissional, apesar que eu não sou de rodar muito, não. Eu continuo firme praticamente onde eu entrei. Mas você tem uma noção de por que acontece isso? E se acontece ou se não? Caramba, que pergunta excelente, Jaqueline. Meu Deus, você viu? Você tá doido, essa é minha sócia. Gente, são N situações, né? Tem muita questão do lado do profissional também, né? Às vezes recebi uma proposta onde cobre um pouco mais. Ok, mas ele tá olhando ali o espaço, proposta de crescimento, a longo prazo, ou tá vendo só a curto prazo. Então eu vou. Então existe muito isso, né? Essa área, houve uma prostituição muito grande dentro do mercado, né? Então eu vejo muito esse lado também, mas vejo também em questão de gestão de clínicas, sabe? Não é só trazer resultados. Eu preciso do meu profissional bem. Se eu falo que eu vou acolher os pais, se eu falo que eu vou acolher as famílias, eu vou acolher os meus pacientes, eu preciso que meu profissional seja acolhido. E ele vai ser acolhido por quem? Pela gestão da clínica. Então, essa transparência, e é muito disso, ninguém está 100% bem, né? Mas nós somos ambiente, de acordo com a análise do comportamento, né? Então, às vezes ali eu passo aquele meu comportamento ali para criança, né? E eu costumo chegar lá na clínica, às vezes, muito cansada, às vezes, né? Bebê pequeno e tudo mais. Eu desabafo mesmo com os meus profissionais. Eu falo, gente, tô cansada hoje, tô cansada. Vocês, como é que vocês estão? Tô cansada. Então, já tem profissionais que às vezes chegam chorando. Eu falo, ei, posso te dar um abraço? Posso te acolher? Como eu também, sabe? E tá tudo bem. Eu acho que é sobre isso. É sobre entender sempre o lado do outro. Acho que é empatia, gente. Empatia. Que as pessoas às vezes nos verem na rua, acham que a gente é sempre terapeuta. Acontece. A gente não tem problema. Acontece. A gente não é ser humano, a gente não tem uma vida social fora. Esse dia eu fui no restaurante, tinha uma família lá e uma criancinha que eu atendia. A mãe virou e falou assim, olha lá o tio Gulliver lá, vai lá. Tipo assim... Calma. Agora eu acho muito bacana a gente trazer essa perspectiva, né? Porque todo mundo é ser humano. Ninguém precisa estar 100% o tempo todo. Mas quando tu tá em um ambiente que facilita o processo, é muito bom. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Um amigo meu pediu para perguntar, assim, caso ele queira trabalhar na clínica, né, sem deixar o currículo, assim, qual que é a primeira coisa que você vê? O que é um requisito para um profissional trabalhar na sua clínica? Boa! Excelente! Gente, Já posso é confessar entrevista? uma coisa? Pode. Eu faço listra negras.
Como Uau! assim? Meu Os Deus. profissionais. Faz um corte disso, pelo amor de Deus. Temos lista negra de profissionais. Eu faço. Sabe por quê? Sabe o que acontece? Eu acho que o primeiro pré-requisito é você se comunicar bem. Por exemplo, eu me apresento, mando uma mensagem no seu telefone, recebi seu currículo. Oi, tudo bem? Como você tá? Muito prazer, eu sou Elisângela do Instituto Soul. Gostaria de saber um pouquinho mais de você. Podemos marcar uma conversa e tal? E a pessoa vai e me responde assim, ó. Qual o salário? Não Uou. dá. Não desce, né? Não desce, não dá. Entende que aí a lista negra pra mim, nunca mais eu chamo esse profissional. Eu prefiro ficar sem, mas não chamo. Não é soberba. Mas a pessoa, pra estar comigo, ela precisa ter pelo menos uma visão ali mais Entender como humanista. funciona a empresa, pelo menos Sim. entender, conversa, ó, como que funciona a empresa, assim, tal. E no final, ó, qual é a parte salarial? Isso, Então, com certeza eu vou falar, Ó, né? eu Na gostei medida da proposta. muito da proposta da empresa, a visão e tal, mas nesse momento não me atende. Olha, Elisângela, esse momento me atende. Gostei e tal, eu acho que vai ser um ambiente acolhedor pra gente estar trabalhando junto. Vamos seguir Eu em acho muito frente. interessante isso, porque muitas das vezes tem a pessoa que é ruim mesmo, agora tem a pessoa que, e aí a gente acaba dividindo isso em skills, né, competências. A gente tem o hard skill, que são competências técnicas, o seu conhecimento técnico, e a gente tem soft skills, que são conhecimentos e habilidades para comunicação. Muitas das vezes a gente acaba contratando alguém, a gente já teve em gestão, você contrata alguém por uma prova e depois demite ela porque ela não sabe conversar. E aí tu tá fazendo o inverso. Tu já vê direto como que é a habilidade dessa pessoa em estar com o outro, em falar com o outro. Porque muitas das vezes o conhecimento técnico a gente aprende. Mas a pessoa que quer, ela é diferenciada. Por quê? Porque ela está ávida a receber o que a gente pode ensinar. Eu achei incrível isso. E não é tudo só financeiro. Você entende que quando a pessoa já me pergunta assim, eu já entendo. Fala assim, tá aqui só por conta do financeiro? E vai além disso. A gente sabe que vai além disso, sabe? É uma missão mesmo que a gente tem para as nossas vidas. É igual a Jaqueline fala, tá cansada e a gente tá ali, tem que fazer plano terapêutico, tem que fazer PEI, é muito mais além disso, entende? Então, um dos maiores requisitos é isso, a comunicação para mim. E a outra é a empatia, sabe? Então, eu analiso toda essa questão de verificar como que essa terapeuta vai, né, conversar comigo, questão de conhecimento, questão de feedback, que pra mim é inadmissível. Finalizou uma sessão, eu preciso que ela finalize com feedback com as famílias. Eu preciso que ela entenda ali, que ela arraste o pai pra dentro do processo. Não vai fazer sentido se o tripé não tiver a caminho. Eu falo pro pai, não tô aqui pra enxugar gelo. Então, quando eu falo isso, eu falo, não é soberba, mas eu não vou ficar com uma criança que não evolui aqui dentro. E na sua clínica, quais são os profissionais que você tem? As linhas? É fono? Fono, psicóloga, neuropsicóloga maravilhosa. Que se encontra aqui. Que se encontra aqui. Quem Ela será? tá aqui. Gente, a gente tentou Todos são colocar ela aqui, ó, mas não coube, não cabe Não na deu bancada. certo. Não Mas pensa deu. num sorriso cativante. Ela é linda. Ela vai linda. falar, ela vai falar. Ela tem muito a falar. Nutrição, Olha, nutrição. psicomotricidade, fisioterapia, Música, Psicopedagogia. musicoterapia, Terapia ocupacional tem? terapia ocupacional, Oh. com certeza. Nossa, meus O teóricos olho são brilhou. maravilhosos. Muito bom. Maravilhosos. Todos são. A equipe é maravilha. boa. E hoje você atende é adulto, criança ou é só criança? Como é que é o público de atendimento seu que você tem na clínica hoje? Então, é mais para a área do infantil, infanto-juvenil e jovens. Adulto quase não. E é inclusive um ponto que a gente pode trazer depois, né? Quando a gente fala de indivíduos atípicos, geralmente há uma preponderância de crianças. Por quê? Porque está em fase de desenvolvimento, é aquele primeiro momento que recebeu talvez o primeiro diagnóstico, e a gente tem muito adulto que vai ter um diagnóstico tardio ou que não tem um profissional especializado para poder atender ele, né? Então eu acho que é uma área que tende a mudar vidas, e se você é um profissional, tu pode se especializar não só em crianças, mas também no atendimento de jovens e adultos. Isso. Muito legal. Elisângela, conta pra gente. Você já viveu alguma experiência nessa parte clínica com algum paciente? Fala assim, nossa, esse paciente aqui chegou pra gente sem esperança, os pais sem esperança,
E através das terapias, através dos profissionais, a gente conseguiu transformar a vida dessa criança, não só da criança, mas da família. Tem algum caso assim que te impactou? Sim, tivemos já alguns. E é isso. A família às vezes vem muito machucada, às vezes, né, de outras instituições, ou às vezes passou por algum trauma. Então, às vezes já vem até, né, com as pedrinhas carregadas. E aí a gente consegue ali captar e consegue mudar a realidade dessa criança. Mas, assim, requer, gente, muito esforço, requer muito olhar, requer muita reunião de equipe multi mesmo. Porque, assim, ser o encaixe da peça para que a evolução aconteça verdadeiramente. Mas já tivemos, sim. Maravilha. E aí, só puxar um gancho aqui, essa pergunta é maravilhosa. Porque o que a gente vivencia diariamente é muita coisa, é muita situação. Entretanto, por sigilo ético e profissional, muitas das vezes a gente tende a não comentar para não expor. Ah, é só não falar o nome. Não, não é bem assim. Não. Porque às vezes tu fala, solta uma característica e aí a pessoa que tá ouvindo fala, poxa, eu acho que eu sei quem é. Tá lá na clínica. E nem sempre tá correto, né? Isso, então assim, é uma pergunta. A gente passa por cada desafio. Ah, vocês vão de convir comigo. Agora, expor isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, eu acho muito incrível como os profissionais, por si só, eles já têm essa maturidade. Eu achei incrível. Tu pegou e falou. Experiência a gente tem de monte. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter ética e respeito por todos que estão nos ouvindo e que são tratados pela gente. Isso, maravilha. Perfeito. Se você pudesse dar um conselho para quem vai abrir uma clínica. Não abra. Não, gente, não é isso não. Não, é bom, é um bom É negócio. ótimo, ela consegue. Ela é boa. Se você tivesse um conselho para dar, vamos supor, a Jaque vai abrir uma clínica. E aí, qual seria esse conselho? Jaque, primeiro, eu falaria, vou dar um adentro aqui. Eu falaria o seguinte: daqui a um ano vai ter clínica em todas as esquinas, né? Mas qual que é o seu diferencial? O que faz ser uma clínica diferente da outra? É a estética? Não. É só os profissionais? Também não. Eu acredito que é a gestão. E é a base, né? De sustentar ali. Então, eu daria o seguinte conselho, sabe? Seja empático, seja profissional, entenda que os seus profissionais, as pessoas que estão ali do seu lado, eles não são, como que eu falo, só para entregar resultado, eles são pessoas. E essas pessoas precisam também de cuidado. Então, resumindo, gente, eu acho que o olhar financeiro precisa de uma pessoa boa ali para poder gerir. A transparência com tudo que você for fazer, com as famílias, com as mães. A empatia e o profissionalismo. O profissionalismo tem que mandar muito bem mesmo. Muito bem. Me fala outra coisa, como é que você organiza a sua vida pessoal, empreendedora, mãe? Conta um pouquinho da Elisângela fora do empreendedorismo pra gente, por favor. Então, gente... Você vive sua clínica? Nem sempre. O que acontece? Eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? Então, a minha tia, ela é meu anjo da guarda. Então, ela fica muito com a minha filha para que eu possa ir para a clínica. Dentro de casa, como eu e meu marido estamos nessa jornada caminhando juntos, eu falo assim, aqui você não é meu sócio, que dentro da nossa casa você é meu esposo. Então, deu umas 8 horas da noite, a gente sempre fala. A gente comenta muito. Mas resolver, a gente nem sempre resolve. Eu falo, vamos resolver no outro dia, dá para esperar. Então, colocando cada coisa dentro do seu pote. Sábado e domingo eu não abro mão de ter a qualidade da minha filha, porque como assim, eu vou oferecer o melhor para os outros e para dentro da minha casa não? Lembra, a mudança acontece de dentro para fora, nunca de fora para dentro? É sobre isso? É a organização mesmo ali de rotina. Rotina, gente. Nossa, isso é complicado, viu? A semana da gente é correria e sim, como você e seu esposo vivem junto, trabalham junto. Cara, chegar em casa e às vezes não comentar um assunto de empresa, não tentar resolver ali na hora, é complicado às vezes. É muita terapia, a gente comenta, né? Todos os dias a gente comenta. Mas resolver, na hora que
liga aí um pontinho no meu cérebro e aí eu falo assim, epa, peraí, deixa aqui, eu vou pausar aqui, eu vou colocar o limite nisso. Porque senão eu vou viver só a vida de empresa. Entendi. Agora, olha que interessante. Quando ela traz toda essa situação, eu fico pensando, eu falo, gente, será que vocês percebem que hoje na posição que vocês estão, vocês influenciam várias pessoas? Porque assim, o pai chega e ele fala assim, aquela ali que é a dona da clínica, e ele começa a te avaliar. E não só isso, os profissionais se inspiram em vocês que estão na gestão, os pais se inspiram em vocês, e em redes sociais outras pessoas vão se inspirar. Você sente que você influencia muita gente? Influencer digital e pessoal. Ai, gente, eu não sinto isso, vocês acreditam? Porque assim, eu sou tão do meio lá, eu fico tanto tempo na recepção, conversando com o pai. Olha, as mães da clínica, as mais antigas, elas, assim, até as novas, né, são muito parceiras. E aí, na reforma da clínica, elas foram lavar lá à noite, deixaram os filhos com os pais, fizeram mutirão e lavaram toda a nova clínica. Então, é sempre assim, sabe? Assim, eu não consigo visualizar essa influência tanto que eu tenho. Mas Eu acho que o fato delas terem ido lá Ao ponto de é fazer uma isso. influência que tu tem. De passar respeito, tranquilidade, de acolhimento. Porque elas se sentem bem a ponto de irem faxinar. Eu não sou. Elas não te veem. Não, ela não é apenas a dona da clínica, Exatamente. a proprietária da Virou clínica. uma família, né? Ela está com a gente, ela conversa com a gente, ela entende o que a gente está passando e a gente vai ajudar ela também, a gente tá junto com ela. Isso é importante. É interessante isso que o Júnior tá falando, e o Guilherme tá falando, sobre influenciar, e não só a influência, porque a influência ela tende a dar, tipo, eu fiz algo e a pessoa falou, nossa, que legal, vou fazer. Mas, quando você cativa alguém, a ponto daquela pessoa falar, poxa, a Elisângela tá precisando, poxa, o Gulliver tá precisando, o Júnior tá precisando. Hoje aconteceu, por exemplo, uma situação que quase que não dá pro japonês vir. E necessitou de resgate. O carro estragou, enfim. Então, o que acontece? Nós, quando a gente percebe que o outro, a empatia, né, o ajudar o outro, independente da situação, é o que aconteceu com as suas mãezinhas. Elas falaram, poxa, a Lili precisa da gente, cara, ela sempre tá aqui, ela nos ajuda, por que não? Entendeu? E essas pessoas que estão lá nesse momento que a gente fala assim, beber água, como é que é? Vai estar comigo, quem bebeu... Cerveja. 600 não. Quem bebeu água, vai beber água limpa, quem estava lá comigo primeiro, né? Quem chegou comigo, quem me ajudou. É igual eu ouvi pessoas falando, eu vou quando vocês estourarem no pod. Eu vi isso, tá? Fiz um convite, a pessoa falou assim, quando vocês ficarem bem famosos, eu vou. Falei, Olha só. Já tá na lista negra. Põe na lista negra. Põe na lista negra. eu falei, nossa, que legal, tá bom. Então, pode falar, desculpa, eu te interrompi. Rapidinho. Não briga comigo. Então, não, gente, eu sou gente boa. Fala pra ele, gente, que eu sou gente boa. Inclusive, Sim. Nossa. não, aí vai ser só eu. Eu vou amanhã almoçar Não. na casa da Elisângela, matar a saudade daquela princesa. Já convidou, já fez. Mas eu- Ela mesma se fez o convite. Eu Ela falou assim, eu me amanhã convidei. eu vou. Eu me convidei. Tá reforçando Entendi. aqui, ó. Ela falou que, como é? Que eu tenho várias dificuldades pronunciativas aqui, muito chiques os nomes. Fala, senhor Cruz. Então, não, já encaminhando pro final, a gente tem 3 minutos no começo. Nossa convidada falou que queria fazer pergunta, então você pode fazer, a gente tem 2 minutos. O que motivou vocês a fazer esse podcast tão interessante? Você gostou? Ah, que bom, que divertido, né? Então, foi no churrasco, a Jaqueline pressionou a gente. Na verdade, uma vez eu citei que seria interessante ter um podcast, e quando a gente fala uma coisa pra Jaqueline, ela vai fazer. Ela não vai sair do pé. Justamente. Então, no outro dia teve um churrasco, a gente sentou e aí já definiu algumas coisas, mas surgiu principalmente dessa parceria que a gente tem. A gente tem papos muito interessantes e aqui a gente vai filtrando, mas geralmente é piada em cima de piada e mesmo assim a gente conseguir impactar. Os meninos são gênios. Meu Deus. Cada um no seu conteúdo e a gente vai engajando uma coisa e é um papo tão atrativo, eu acho que surgiu daí. O que vocês acham? Também, mas assim, quando nos conhecemos, falamos muito de negócios, de como a gente poderia expandir, o que a gente poderia fazer para estar crescendo profissionalmente. E assim, eu creio que essas partes de empreendedorismo,
foi uma das coisas também que nos uniram, né? O Gulliver mesmo, eu conheci ele, além da profissão, né? Psicomotricista, profissional de educação física. A gente começou a conversar muito sobre day trade, como a gente poderia fazer um mercado financeiro, e a gente começou a se aproximar em relação a isso. Criamos um grupo e aí colocamos a dois. Jaqueline. É. E aí a Jaqueline começou a movimentar o grupo mais do que nós, né? E aí... Inclusive, Nossa. eu sinto saudade, porque eu mando mensagem, eles não me respondem no grupo, eu vou lá no particular e mando pra cada um. É. Fala comigo. Não foge. Falou que ia vir no podcast, ela vai mandar mensagem todo dia até você chegar. Essa é a Jaqueline, sim. Mas não a ideia, nós sentamos, eu falei, gente, todo mundo aqui quer fazer a diferença na vida das nossas famílias, né? Claro, nós, como empreendedores também que somos, nós queremos tanto financeiramente quanto realizações, né, do coração mesmo, e trazer esse movimento para a gente impactar outras pessoas, para que elas abram os olhos também e vejam que é possível mudar a vida de alguém para melhor. Então juntou a fome com a vontade de comer. Aqui não é como é que é, a carne cai no prato vegano, não. Aqui a gente gosta de carne mesmo e a gente come a carne. Então não ficou legal, né? Mas bora pra frente. Então, o que aconteceu? Nós falamos muito sobre negócios e aí a gente falou, vamos fazer. O que é legal de nós três? A gente não tem preguiça. Gente, agonia de gente preguiçosa. Desculpa, eu tenho um problema muito sério com gente preguiçosa. Então, eu falei, Gulliver, bora, o Júnior, bora, eles, bora, e da mesma forma eles param comigo, e tem fluído. Tem dia que um tá mais cabisbaixo, o outro, e a gente vai sim, e motiva. E a gente, graças a Deus, a gente tem tido muito feedback positivo, muitas pessoas nos apoiando, um reconhecimento bem legal, né? Pessoas maravilhosas que estão tendo a oportunidade, não esperando só a gente estourar para vir, que vamos estourar, se Deus quiser. Nós vamos. E assim, tem sido para mim, né? Posso falar individual, uma realização, porque assim, eu tenho podido falar. E o que eu mais amo fazer é a comunicação. É verdade. Que lindo, cara! Mas foi incrível. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Parabéns. Aê! Muito bem, cara, que papo agradável, que já papo passou gostoso. uma hora. Nossa, passou rápido, né? Bom, queria agradecer a presença aqui no Inclusive Nós. Queremos você aqui novamente, quando o podcast estourar. Fala pra essa pessoa que quando o podcast estourar, ela vai estar aqui. Porque ela acreditou na gente. Eu já vou fazer o meu currículo, vou enviar lá pra clínica. Por favor, gente. E ó, você que tá em casa, se ainda não se inscreveu no nosso canal, não tá vendo esses dias, fiz a caixinha de perguntas, a pessoa só assistiu um vídeo de vocês, muito bom. Nossa, já tem 6 episódios lá, meu filho. Vai maratonar. Fora os que estão pra soltar ainda. E deixa o like. E deixa de o graça. like. Compartilha. Compartilha e vai ser um prazer receber, inclusive, a sua crítica. Se a sua crítica for muito ruim, a gente vai só ignorar mesmo, tá? Mentira, não vamos nem levar pro coração. Mentira, a gente aceita as críticas pra gente melhorar, mas vai com carinho, né? Não precisa ser bravo. Irrita, né? a Jaqueline, pra você ver, meu filho, irrita. Então, ó, muito obrigado pela audiência, você que assistiu até no final. Coloca aí embaixo seu comentário, a sua comenta dúvida. Comenta muito. Marca A Lili quem vai... você quer vir aqui. O pessoal tava marcando o Gustavo Lima, ele tá com a agenda um pouco cheia, mas daqui uns dias vai dar certo, tá bom? Então, ó, muito obrigado pela audiência, meus parceiros de mesa, nossa convidada. Obrigada, foi um prazer. Valeu demais, gente. Obrigado, gente, até mais. Beijo! Agora vamos...